Se você não nos conhece, eu sou o Leon. Eu sou a Gi, esposa do Leon. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não nos conhece, se inscreve no canal e faça parte da primeira meta de 100 inscritos. No vídeo de hoje, nós debateremos aqui se é certo o cristão participar da política. Sim. Se é certo ele discutir sobre política. Hoje... é guerra, é guerra. Porque se você não viu o nosso último vídeo... Do Pablo, né? Do Pablo Marçal. A Gi vai deixar o link aqui nos comentários. Então... Que houve uma discordância nesse... Olha, eu já confesso que eu não estou muito preparada. Então eu vou precisar de você... Escreveu um livro ali. Não. Eu vou precisar de você me ajudar aí nos comentários. Se você, ao decorrer do vídeo, concorda comigo, me ajude nos comentários. Estamos juntos contra ele. Ajuda aí. Comenta aí o que vocês acham. Então você já começa. Você acha certo o cristão discutir sobre política? Arrepia. Acho. Então vai, desenvolve aí. Você vai ter, até você desenvolve. Como você fala assim, não. Você vai me dar um tempo? Isso daqui é o quê? Não, debate que eu não falo assim, tá me atropelando, tá interpelando. Tem um tempo. Então, eu acho certo o cristão participar da política, ou discutir sobre política, ou estar interessado sobre política. Eu acredito que sim. E tem uma frase muito interessante de Charles Spurgeon. Se você não conhece, ele foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, certo? Ele foi chamado príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon, ele disse: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, ladrões permanecem no poder e falsos profetas continuam a pregar. Então, eu acho sim que nós devemos, como cristãos, conhecedores das escrituras da forma que somos, se engajar na política. Certo, eu não acredito que nós devemos colocar política como um fator principal da nossa vida, ou acima de todas as outras coisas, não. Mas devemos sim pensar na política, discutir política e estar atento aos acontecimentos do nosso país, da nossa nação e do mundo também. E você? Você acha certo o cristão discutir sobre política? Não, eu acho certo, é como eu falei. Eu vou até escrever um textinho aqui. Ixi, ele é cheio dessas. É porque o meu raciocínio... Agora vai longe. Senão eu perco, né? Mas é curto, essa parte aqui é curta. Que eu coloquei assim, devemos discutir sobre política, sobre a ótica bíblica. Eu acho que... vou até desenvolver aqui, Ao analisarmos sobre as pautas progressistas que se tenta avançar sobre a base que ainda existe cristã, devemos perceber que e já deveria ser um sinal de uma corrida para relativizar a verdade e desmoralizar a sociedade sobre diversos aspectos, como a parte sexual, social e espiritual, né, etc. A discussão deveria servir para medir o parâmetro do qual estamos. Muitos até percebem o absurdo e querem, através da política, restabelecer algo que deveria ser estabelecido através da evangelização. Mas também estamos enfrentando uma guerra contra os falsos profetas e contra os falsos pastores. Se nós pegarmos ali Jeremias 25, o Criador vai falar sobre essa questão do povo não ter ouvido a palavra dele. Jeremias vai lá, ele é levado a pregar, e as pessoas simplesmente não ouvem o profeta. E o Criador faz? Ele mesmo vai chamar os reis do norte, vai chamar os reis de todos os lugares ali do mundo para invadir primeiramente Judá. Então eu vejo que a nossa análise ela deve ser debatida sobre a perspectiva e pela ótica bíblica. Não, isso eu concordo, que a gente tem que analisar pela perspectiva bíblica. Disso eu não estou discordando. Mas eu acredito que você ficar inerte às coisas que estão acontecendo, você não discutir sobre, você não analisar os candidatos, não falar, olha, eu acho que esse é melhor, eu acho que esse é pior, eu acho que esse é um sem vergonha, eu acho que esse daqui é um falso. Isso é discutir sobre política, isso é estar por dentro dos acontecimentos. É isso que eu estou falando, é disso que eu sou a favor. Eu não sou a favor de você ficar inerte, como se nada tivesse acontecendo. Você fica paralisado no mundo. Mas aí que tá, aí que tá a questão, é que nem o Charles Spurgeon fala da questão da política, tudo bem. Mas na Bíblia, no Novo Testamento, não é dado nenhum sinal referente aos discípulos a participar da questão política. Tanto é que até quando Jesus ele é confrontado por uma pessoa que está infiltrada ali, Jesus fala, dê a César o que é
de César. Então Jesus não está preocupado com a questão política, ele está preocupado com a evangelização. Ele fala, dê o que é de Deus, o que é de Deus. E o que é do político, dê o que é dele. Então, não está preocupado com a questão do tributo, quanto você vai pagar. E porque a discussão era muito disso naquela época. Tanto é que os maiores inimigos do povo naquela época... Olha eu. Os maiores inimigos, entre aspas, do povo daquela época eram quem? Os cobradores de impostos. Eram vistos como os antagonistas ali, né? Sim. Então eu vejo é interessante porque o que acontece? As pessoas hoje, elas querem, que é como a gente discutiu e falou em alguns vídeos, falamos por cima. As pessoas, elas querem restabelecer, elas querem que a política restabeleça a sociedade moralmente. E isso não acontece. É isso que a gente tem que entender. A política não vai restabelecer nada e ela não vai parar o tempo para que nós tenhamos mais tempo. Isso é um pensamento completamente errado de quem crê. Não, mas... Nós já temos 2000 anos para pegar o evangelho. Não, mas essa questão, voltando, tá? Essa questão do... É difícil, viu? É difícil ter um marido que fica discutindo com a gente, debatendo com a gente. Brincadeira, gente, não é difícil. Às vezes a gente discorda sobre alguns temas, isso aí é assim mesmo, nosso casamento é assim mesmo. Mas a gente se dá bem, então não tem problema nenhum aqui. Voltando, essa questão do dê a César o que é de César, eu não vejo como uma questão política. Ele só está dizendo, os impostos são do governo. Dê a César o que é de César. O que é de César? Os impostos. O governo instituir impostos, dê a eles o que é deles e a Deus o que é Deus. Nenhum momento ali está falando que você não deve se envolver ou que você não deve... Até porque está falando de impostos, não está falando de políticas públicas, de que vai ajudar o povo, do que vai ou do que não vai, do que lei ou não lei. Está falando de impostos. Isso, imposto, a gente sempre pagou na antiga aliança. Em todo o tempo a gente pagou imposto. Na época do rei Davi, o povo pagava imposto da mesma forma. Então sempre houve impostos e sempre vai haver impostos. Isso não vai deixar de ter. Então o texto fala sobre imposto. Deu a César o que é de César. A carinha que estava lá na moeda era de César. Deu o imposto que lhe é devido para a autoridade. Não que... Não tem... Para mim, eu não vejo como ali você não discutir a política ou não estar dentro da política. Não existe. E outra coisa que você... O que você tinha falado também? Ó, já me perdi, tá vendo? Tá vendo? Ele veio muito preparado. Fez vários textos ali, ó. Fiz nada, escrevi só um pouco. Pra me destruir. Nada a ver. Aqui. Em Romanos 13, 5, 7, é falado sobre isso. Portanto, é necessário que vocês estejam em sujeição, não somente por causa dessa ira, mas também por causa da sua consciência. É por isso que vocês pagam impostos. Então, também é citada essa questão. E você fala que não tem essa questão de associação com a política? Tem sim, porque tanto é que é tocado esse assunto do imposto várias vezes. Tanto é que Jesus manda Pedro buscar uma dracma lá na boca do peixe para pagar o imposto dele e do Pedro. Porque todo o povo pagava imposto. Sim, imposto. mas porque era algo muito pesado para os judeus naquela época. Sim, porque o imposto era excessivo. Mas Jesus falou isso, agora vocês se filtrem na política para vocês abaixar o jugo sobre vocês. Vou me explicar melhor. Ele está mostrando para nós que é para nós buscarmos primeiro o que é de Deus. Essa é a prioridade máxima. Nós vemos até aqui em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sim, concordo. E naquela passagem que ele fala, Deus César o que é de César, de Deus o que é de Deus, a prioridade é do Criador. Sim, concordo. E eu não tem nenhuma passagem, porque na época de Paulo e dos discípulos, eles foram perseguidos, eles foram mortos, o evangelho foi tentado foi tentado pelo governo a não propagação do evangelho, e não houve em nenhuma carta paulina a preocupação de colocar alguém no governo para tentar frear esse tipo de conduta e de lei. É isso que eu estou falando. Não que nós não devemos discutir sobre isso, porque é como eu falei, deve usar como parâmetro, mas sempre pela perspectiva bíblica. Agora, o que nós queremos com a política? Aí nós podemos entrar na segunda questão. Não, que eu ainda estou na primeira questão. Então vai na primeira questão. Mas em nenhum momento, eu acho que a política tem que estar à frente
da sua fé ou à frente da sua busca por Deus, entendeu? Isso é segundo plano. Você pode estar envolvido, você pode se candidatar, você pode ser uma boa pessoa que quer fazer o bem às pessoas e você quer entrar num cargo político. E não tem nenhum problema você estar num cargo político. Não tem nenhum problema. É isso que eu tô falando que eu não vejo problema. No meu ponto de vista, o cristão ele tem que estar em todos os lugares. Tem que estar na medicina, tem que estar na advocacia, tem que estar na política, tem que estar em todos os lugares. Eu concordo Porque com você. se nós estivermos em todos os lugares e formos sinceros, como cristãos verdadeiros, se a gente segue as escrituras verdadeiramente, a gente vai fazer um bom trabalho e aquilo ali vai evoluir. É isso que eu estou dizendo. A gente tem que estar em todos os lugares. Eu não estou falando, em momento nenhum, eu não quero que você pense que eu estou falando que a política vem em primeiro lugar. Eu não falei isso. Tá? Não, mas mais ou menos eu só quero deixar isso claro. A nossa discussão é que você acha certo e em nenhum momento eu também não acho errado que o cristão não deve estar em todos os lugares. Mas a questão é, para que ele deve estar nesses lugares? Para pregar o evangelho. Para fazer a diferença. Para pregar o evangelho. A prioridade nas escrituras, no Novo Testamento, é a propagação do evangelho. É isso que... Agora que você já entrou na segunda questão. Porque você está falando, deve estar em todos os lugares. Então ele deve estar na política. Mas aí que está. Qual é a segunda questão? Se o cristão deve participar da política. É verdade, essa era a segunda questão. Então aí entra a questão. É como a gente está debatendo. Qual que vai ser o propósito dele como cristão? Eu aqui não vou falar que ele não deve participar. Se ele está sentindo que deve participar, mas qual deve ser a ação dele nesse cenário? Qual vai ser ali a atitude dele? Porque a gente sabe que com a máquina pública, não é da máquina pública para a sociedade. A sociedade deveria estar engajada com as escrituras, porque aí sim viria o juízo do Criador em cima desses maus políticos. A própria palavra fala, se vocês verdadeiramente se arrependessem, vocês não precisariam fazer nada. O próprio Criador ia usar da sua soberania para ajustar a política. Mas o que nós temos? Nós temos uma sociedade destruída, porque nós temos até os que se dizem cristãos, que querem viver as regras do mundo, querem fazer suas tatuagens, querem viver conforme as regras do mundo, e aí o mundo normaliza isso, as pessoas acham que ainda estão certas. O mundo traz isso, traz essa vulgarização das mulheres, as roupas esdrúxulas. Então, a pessoa diz, não, os conservadores, a gente quer uma política diferente, a gente quer pagar menos impostos. A preocupação das pessoas não é verdadeiramente o evangelho, mas ela não ter julgo para continuar as suas vidas. Então, por isso que eu vejo que é um equívoco em diversas situações das pessoas que se dizem conservadores. Não, eu concordo com você. Então, o que eu vejo, então, para deixar claro a pergunta que eu deixo é, para que a pessoa vai entrar na política e qual vai ser o plano de ação dela? Ela tem que ter essa consciência. No que eu vou ser ali? Eu vou agir de qual forma? Como poderia ser cristão? Eu vou falar só de Jesus? Jesus. Bacana, mas e aí? Qual vai ser a sua ação ali dentro? De evangelização ou de só ser participativo na política? Não, eu acredito que se for um cristão genuíno, ele pode sim trabalhar com a evangelização, porque vai ser um compromisso dele como cristão evangelizar, esteja ele onde estiver. Então ele pode trabalhar com a evangelização entre os seus ali, entre as pessoas que convivem com ele, entre os seus secretários, entre todo aquele povo. Ele pode sim trabalhar, não tem problema nenhum. E ele pode trabalhar também para um bem comum, tanto para os irmãos cristãos que vivem no mundo, como para os irmãos que não são irmãos, não. Tanto para os irmãos cristãos que vivem no mundo, quanto para as pessoas que não são cristãs que também vivem no mundo. Porque assim como a gente tem que fazer o bem para aquele que é o nosso irmão em Cristo, a gente também tem que querer o bem para aqueles que ainda não são. Então, assim, fazer o bem ao próximo está em todos os lugares. Então, ele, dentro da política, ele vai poder fazer a diferença nesse sentido também. E voltando ali, só quero voltar a um ponto que eu esqueci de falar. Sempre houve política no Antigo Testamento, sempre houve questão de autoridade, sempre houve. Antigamente com profetas, depois o Criador instituiu juízes para liderar o povo. Juízes impunha as leis
Qual vereador, governo que calma, deu... Não, deixa eu terminar. Não, só vou dar uma pergunta pra você enquanto você vai já estar no raciocínio de Não, eu política. preciso terminar. Mas Tá, você, tá bom. depois você Tá bom, continua. eu faço no final. Vai. Olha... Tá arisca, hein? Você viu, né? Você Vocês tem que viram, me hein? ajudar. Escuta aqui, você me ajuda, tá? Eu vou chamar a ajuda dos universitários. Vai lá. Tá. Então, continuando. Os juízes, os profetas, reis... E não só isso. Os líderes do povo. Cada tribo tinha o seu líder, tinha o seu ancião. O povo levava as causas para os anciãos. Anciãos que fala? Anciãos. E esses anciãos levavam a causa ao rei. Certo. Então, sempre houve as questões de política. Sempre houve. E sempre vai existir. Sempre houve. É isso que eu queria falar. Me fala um governo que deu certo na antiga aliança. Não deu. E eu não estou falando que vai dar. Essa é a diferença. Eu não estou falando que vai dar certo. Que tudo vai se tornar as mil maravilhas. Mas eu estou falando que a gente tem que estar em todos os lugares. Sim, mas essa é a questão que eu coloquei. Não estou alterado. Estarmos nos lugares... Tá se alterando. Estarmos nos lugares para evangelizar. Ou ser participativos apenas da política. As duas coisas. Porque nós temos uma política dominada. Porque, olha que interessante, o povo sempre passou por um momento de opressão nas escrituras. Mas... Lá no Egito, o governo decretou que as crianças deveriam ser mortas. E aí? Como eu citei, em Jeremias 25, o Criador fala que o povo vai ser julgado por não escutar a palavra dele. Sim. É o próprio Criador que fala, eu reunirei os reis de todos os lugares. E vocês ficarão 70 anos na Babilônia. E aí, você acha que ia dar algum jeito na política? Você acha que a política ia dar um jeito? Daniel ficou lá junto com o rei lá. Então, Daniel é um ótimo exemplo. Não, mas no que ele influenciou lá a política? Ele ficou lá, ele foi chamado quando foi para desvendar os sonhos. Mas ele ficou lá, ele não interferiu lá na política. Ele foi lá porque ele foi pego cativo. Não, sim, ele foi pego certo? cativo. Sim. Aí, essa é a questão. Mas ele trouxe, ele foi preso cativo, certo? E ele esteve junto ao rei. E ele trouxe, sim, uma visão diferente para o rei. De certa forma, o rei ficou impressionado pelo Deus dele. Sim. Então, assim, houve uma diferença. Sim, ele foi lá e ele foi chamado somente na hora. Ele só foi na hora que ele foi chamado. A gente não veio lá ali influenciando. Agora, você pode pegar como exemplo, vou até te ajudar agora. Você pode pegar. Ajudar? É, eu te ajudar. Que isso? Você pode pegar até a Esther, se você quiser. Nossa, como que eu me esqueci dela? Olha lá, tá vendo? Olha lá. Teve todo o tempo. Olha! Tá vendo? Marido bom é esse, hein? Né? Nós vemos esse jogo aí da Esther, né? Sim. Esther, né? Esther. Mas vou deixar pra vocês. Eu chamo de Esther. Esther. Então, mas novamente, eu vejo como uma evangelização. Nós temos pouco tempo. O próprio Apocalipse fala isso. Como o diabo está encolerizado para nos perseguir. As pessoas, elas estão preocupadas muito com a política. A política está desviando muita atenção daqueles que são crentes, que se dizem crentes. Olha que interessante, só voltando um pouquinho. As pessoas querem voltar num cara que mente, que fala que a palavra de Deus não é inerrante, que mente descaradamente, mentiu diversas vezes. A gente sabe que na Bíblia quem é o pai da mentira, que mentia desde o princípio. E aí essas pessoas querem ter que o Criador tenha um olhar diferente sobre nós, votando numa pessoa que é contra Cristo, é contra a palavra de Cristo, é contra a palavra daqueles que foram chamados por Cristo para pregar o Evangelho. É ainda pior, porque então, a pessoa diz que é a favor. Então como que a gente quer misericórdia se nós estamos votando numa pessoa que é completamente contra as Escrituras? Porque eu vejo traços de moralidade nela, é parecido com o que eu acredito. Pera, você tá limpando, tá um pouco sujo só. Pouco sujo. Então, é pra se pensar. E é pior ainda, porque a pessoa em questão que ele está falando, é um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, se diz cristão, diz que ama as Escrituras e tudo. Mas se você for muito mais a fundo no que ele acredita, você vai ver que está completamente diferente. Tanto que ele escreveu um livro dizendo a Bíblia que você não leu, a palavra de Deus não é inerrante. Não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso foi ele quem disse. Absurdo. Então, assim, eu acredito que existe muito engano
e que o povo cristão ele está muito equivocado e que ele não sabe analisar direito para escolher um bom candidato. Então essa é a dificuldade. Isso não quer dizer que não tem que estar envolvido com a política, mas que esse erro tem que ser corrigido, entendeu? Se você corrige um erro como esse, você vai escolher melhor o seu candidato. E você, se você quiser participar da política em questão, você pode participar também. É isso. Então, para mim finalizar minha parte, novamente reafirmando. Eu acho que todo mundo tem um chamado para alguma missão, para alguma evangelização. Sim. Nós temos situações de onde o evangelho não chegou ainda. É verdade. Nós temos países, novamente reafirmando, já falei em outros vídeos, em mais de 50 países a Bíblia é proibida. Nós temos ainda partes da nossa família que não foi evangelizada, partes de amigos que não foram evangelizados. Jesus mesmo fala que não se preocupar com o que você vai comer ou beber, porque essas coisas o teu pai sabe do que você precisa. Então o próprio Cristo, o próprio Mashiach está falando para nós, não se preocupar com isso. O que você vai comer amanhã, hoje, agora, isso aí o Criador sabe. Se preocupe com a evangelização, é o principal, porque isso salva a alma de uma pessoa. Então, o meu pensamento é esse. Se a pessoa está sentindo que tem uma missão muito forte de estar na política para fazer alguma coisa, alguma conduta, algum processo de evangelização, de levar a palavra. Agora, se não é isso, é só para ser participativo, para tentar frear pautas, sendo que a própria sociedade já está destruída moralmente, não adianta. Você pode no Brasil ainda, a lei de você acabar com a vida de um bebê é permitida até uma certa idade ou certos casos, né? Uhum. Mas o que acontece? Muitas pessoas fazem esse ato. Muitas pessoas. É proibido você tirar a vida de alguém, mas muitas pessoas fazem esse ato. E aí? Mas aí é a índole de cada um. Mas essa é a questão. Mas por isso que precisa existir leis que freiam certas pessoas. A maior política que um cristão deve participar é o coração de uma pessoa. Essa a mensagem que eu deixo. Concordo. Esse é meu posicionamento. Não, mas eu concordo com o seu posicionamento. Ah lá, tá concordando já, tô mudando, hein? Não tô mudando. A questão a nossa divergência é só num ponto. Eu acredito que o cristão pode se envolver na política. Só isso. Mas eu acredito que todas essas coisas que ele disse devem ser prioridade. A evangelização é prioridade. Tudo isso é prioridade. Mas a pessoa pode se envolver e querer o bem para as outras pessoas. É só isso. Você que fala que a política vai frear alguma coisa, não vai. Tá? Mas se isso não acontecer, se isso não estivesse acontecendo, a gente já estaria vivendo um Sodoma e Gomorra. Não. Entendeu? Não. Porque se não existissem... Não. Calma. Se não existissem as leis que travam as pessoas de cometer certos tipos de coisa, a gente já estaria vivendo um Sodoma e Gomorra, uma Babilônia, uma bagunça. Nós já estamos quase vivendo, não é porque certas leis foram aprovadas, porque tem muita lei no Brasil ainda que não foi aprovada. As pessoas já estão cometendo isso sem aprovação dessas leis, é isso que você tem que entender. Porque essas leis foram estabelecidas lá atrás. As leis que nós temos são leis de base judaico-cristãs, mas as pessoas não estão seguindo mais. Pessoas não estão seguindo mais. Essa é a questão. Essa imoralidade e essa desvirtuação da palavra não é porque o governo aprovou tal lei. Não. É porque as próprias pessoas estão vivendo conforme segundo o seu coração, os seus desejos. O Criador fala em Jeremias 17. Eu sondo o coração e a mente de vocês. E eu sei o que vocês querem e dou conforme vocês desejam. O próprio Criador fala. Então o que nós vemos é os desejos das pessoas extrapolando. As pessoas querendo viver aquilo que desejam. Os prazeres. Então é isso que nós vemos. Não é porque nós não temos cristãos na política. O mundo está assim, não é por causa disso não. É porque não segue a lei, as ordenanças do qual nós somos ordenados a crer. Não é porque não tem cristão na política. Não, mas eu não disse isso. Não, é porque você falou assim que eu disse assim, se não fosse isso, nós já estaríamos vivendo Sodoma. Eu tô dizendo, quer mudar, ó. Eu tô dizendo que Deixa isso nos comentários. Se não houvesse barreiras, nós estaríamos piores do que estamos hoje. É só isso que eu disse. Mas por que foi? Porque foi o quê? Que essas barreiras. De onde que foi?
Como assim, de onde foi? Você falando que não fosse as barreiras, mas quais barreiras? As barreiras das leis. Então, mas foi baseado em quê? Baseado em quê? Como assim? Não foi na palavra? Sim. Então, na Então, palavra. tá bom? Na palavra, Então, mas tá questão. ótimo. O Criador estabeleceu. É isso que eu tô falando, eu falei. Que a base é judaico-cristã. Não assassinar a pessoa, não tirar a vida da criancinha, né? Então, isso não é ótimo? Então, As barreiras que tem para ajudar na sociedade, para fazer com que a sociedade não vire uma bagunça, que veio de uma base judaico-cristã, não é ótimo? Então, por que de agora em diante também não pode ser igual? Igual eu não digo, mas eu digo, por que de agora em diante não pode continuar a ter leis que favoreçam as pessoas a viverem uma vida mais digna? porque não precisa de mais leis, sendo que nós já temos as leis estabelecidas. É só as pessoas seguirem. As pessoas não precisariam as pessoas não precisariam de uma pessoa na política para falar assim, assassinar o seu próximo é errado. A gente já tem a Bíblia. É isso que você não está entendendo. Mas Porque através de um homem que foi Moisés, o Criador estabeleceu, tá vendo isso aqui, leva pro meu povo. Leva pro meu povo, essas são as leis. E isso foi de anos, décadas, milênios, e aí chegou até nós. Mas as pessoas... Agora eu preciso de um homem lá na política e falar assim, tirar a vida de uma criança. Não é a questão que você precisa de um homem. É a questão que as pessoas que seguem as escrituras vão seguir. Mas as pessoas que não têm uma fé, elas precisam ser freadas de alguma forma. Não, mas... Quito, olha, presta atenção. Sim. Tem pessoa que não é cristã. Eu não sou cristã. Sim. Mas eu não vou cometer estelionatário porque é contra a lei. Mas não, Entendeu? Mas não tem lei prevista? Não tem o quê? Não tem lei prevista pra isso? Então é isso que eu tô falando. É isso que eu tô... E as pessoas deixam de cometer o estelionatário? Mas algumas pessoas... Estelionato? Mas se não fosse eficaz, muitas outras pessoas já Mas é isso que ele tá falando. Essa é a discussão. Eu não estou discutindo a proporção. Mas aí que tá. Você quer que o mecanismo da política seja usada para frear isso. Mas o que freia isso não é a política, é o coração da pessoa. E isso só vai ser freado se a pessoa ler a palavra e entender que o coração dela é inclinado a isso. Porque nós somos pecadores. Sim, somos pecadores. Não é a política que vai... uma lei vai frear a pessoa, não. Porque olha o tanto de estelionato que tem aqui no Brasil. O Brasil é campeão de estelionato. Então vou pegar um olha exemplo. A velhinha que foi, olha a senhora então, agora, velhinha. A senhora que foi roubada. O cara foi lá na casa dela, lá, disfarçado lá com um produto da Shopee. E roubou não sei quantos mil da senhora. Olha o tanto de enganadores que tem. Vamos colocar uma outra coisa que freia também. Por exemplo, câmera de segurança na rua pode frear um pouco. Outra coisa, a nação que disponibiliza o porte de arma para o cidadão. O bandido vai pensar 2 vezes antes de entrar na casa do cara para assaltar. Ele tem o desejo de entrar? Tem. Mas ele sabe que aquele homem pode estar armado porque a lei permitiu que ele estivesse armado. Então vai coibir o roubo. Pena de morte, que a gente não concorda, mas existe em muitos países. Prisão perpétua. Então... se não fosse determinadas leis, as coisas estariam pior. É isso que eu acho, é só isso. Prisão perpétua eu sou a favor. Não, eu também. Mas se não fosse determinadas leis, as coisas estariam piores. É isso. Porque a justiça veio, a justiça e as leis foram criadas, e a política foi criada para conduzir uma nação no sentido de que as coisas funcionem de forma mais ordenada possível. Mas aí que tá. O Criador Deus mostra pra gente que as leis dos homens, elas são mutáveis. E outra coisa. Calma aí, você falou. Preciso concluir. Deus mostra que as leis dos homens, da Constituição, é mutável. Isso é mostrado constantemente. Como muda conforme os conchavos. Agora a lei dele é eterna. Não, isso é como perfeito, de Jesus. Concordo. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Concordo. Então a gente sabe que é uma lei perpétua, não passará. É uma lei que... o homem pode falar assim, agora é lícito matar alguém. Tudo bem, mas ele vai sofrer o jugo, porque a lei eterna do Criador é proibido isso. Por isso que precisa existir cristãos na política para que diga, isso está errado. Não, negativo. É preciso alguém para pegar a palavra e falar assim, isso é errado. Então, não político, durante a evangelizador. Durante a evangelização, durante o discurso, eu como cristão digo que Deus abomina esse tipo de lei.
tá falando pro mundo inteiro. Então, mas quem você vê falando isso? Não, mas isso não... Essa é a questão. Exemplos agora de pessoas. Quantas pessoas? Tem pessoa que pega ali a tribuna, fala certas coisas cristãs, mas quais realmente está evangelizando, falando do final dos tempos, falando que vai vir o tempo do julgamento? Quem está subindo na tribuna para falar isso? Ninguém. Sabe por quê? Porque tem vergonha. Muitos têm vergonha de falar do evangelho. Muitos têm vergonha de falar de Cristo. Não, isso aí é uma crítica válida. Tá? Muitos têm vergonha de falar. Porque falar de Cristo você você é retrógrado. E de novo, isso é questão de evangelho? Isso aí é uma crítica válida. Tá, porque tem a bancada evangélica lá na Brasília. Pra quê? Mas aí é essa questão. Você tem uma crítica válida à bancada evangélica que hoje existe ali em Brasília. Mas isso não muda o fato que, se eles fossem corretos e andassem conforme o seu entendimento, estaria correto. Então você, de certa forma, não é contra. Você é contra o modelo que está... O que está fazendo o L? Faz o L, eu, Léo. Para de fazer isso, pelo amor de Deus. Então, de certa forma, você não é contra. Você é contra o modelo que estamos vivendo hoje. A verdade é que assim, pra gente finalizar, para não ficar longo, a gente precisa finalizar o vídeo. Ficou um tempão parado, né? Vai ficar mais curto. Mas assim, para finalizar, eu não acredito mais no modelo político que nós temos. Para mim, o sistema está dominado. Está dominado completamente. A máquina pública está dominada. Desde os principais ali, que são os juízes ali da Suprema Corte, estão dominados. Nossa, eu roubei aqui. Estão dominados. Tá? A questão nossa é, como eu falei, deveria ser um termômetro de já estar no grau máximo de nós evangelizarmos. Não, concordo. Porque nós estamos vendo um avanço e sinais da natureza. Essa é a prioridade. E sinais da natureza que é dito no próprio Apocalipse, que são sinais das dores de parto. Nós temos um avanço muito grande. E a gente está completamente ainda, anestesiado com a política, gente. Não, você não me coloca nesse balaio. Não, assim, mas às vezes a gente também fica ali, né, achando que... Mas a gente fica anestesiado em certas situações. E a gente tem que entender que é a evangelização. Eu concordo. A evangelização, a política... Quando vocês vão perceber que acabou isso, que eles determinam quem eles vão prender, o que você vai falar, o que você vai fazer... Concordo. Quando vocês vão perceber isso? Paulo, ele evangelizou pessoas de dentro de uma cadeia, gente. Somente com cartas. E a gente tá com medinho de mais imposto, de medinho de pagar caro na Shopee. É isso que realmente o cristão tá preocupado? Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Essa é a verdade. É isso que eu tenho pra falar. Por enquanto, é isso. Não, eu discordo um pouco. Não sei se vai discordar. Mas eu concordo que a evangelização é prioridade e que... Ô, Pablo Marçal. Entendedores entenderão. Que coisa. Então, eu concordo que a evangelização é prioridade, que nós devemos focar em primeiro lugar nas coisas do reino. Mas temos que estar em todos os lugares, em todos os campos, em todas as profissões. É isso que eu penso. E para acabar, deixa o seu like. Se você concorda comigo... Só uma perguntinha. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se você concorda com ele... deixa também, né? Não tem jeito. Deixa nos comentários também aí a sua posição. Se vocês gostarem, deixe no comentário pra gente fazer a segunda parte. Porque ele ama a segunda parte. Não vai ter segunda parte. Não, quem sabe? Você pode fazer. Deixa o seu like. Né? Deixa o like. Até o próximo vídeo. O público decide. Você decide. Termina o vídeo. Até mais. Para abençoe vocês. Até o próximo vídeo.